Beatriz Santos tinha acabado de cometer o maior erro da vida profissional dela. Não tinha vazado os segredos da empresa. Não tinha perdido um cliente importante. Não tinha cometido nenhum erro técnico que pudesse ser consertado com horas extras e desculpas. Ela tinha feito algo muito pior. Tinha se declarado para o chefe dela. Na festa anual da TechVision, na frente de 50 colegas de trabalho, com as luzes de Natal piscando ao fundo e música suave tocando, Beatriz tinha olhado nos olhos de Gabriel Monteiro, CEO da empresa, homem mais inacessível que ela conhecia, objeto de todos os pensamentos dela nos últimos 12 meses, e tinha dito as palavras que agora queimavam na garganta dela como ácido. Eu tô apaixonada por você. Beatriz Santos tinha acabado de se declarar para o chefe na festa da empresa, na frente de todo mundo. E Gabriel Monteiro, CEO, homem mais inacessível que ela conhecia, tinha rejeitado ela friamente, completamente inapropriado. Agora ela chorava sozinha no carro do estacionamento vazio, até ouvir batidas na janela. 12 meses antes da festa que mudaria tudo, Beatriz Santos tinha entrado no escritório da TechVision numa segunda-feira chuvosa de novembro com uma pasta de documentos na mão, nervosismo no estômago e absolutamente nenhuma ideia de que estava prestes a conhecer o homem que arruinaria ela para qualquer outro. 26 anos, formada em administração, 3 anos de experiência como assistente executiva em empresas menores, Beatriz tinha conseguido a vaga de assistente do CEO da TechVision depois de 5 rodadas de entrevistas brutais que tinham testado não só competência técnica, mas capacidade de lidar com pressão, multitarefa e, segundo a gerente de RH tinha deixado muito claro, a personalidade forte do Dr. Monteiro. Ele é exigente, a mulher tinha avisado no último dia. Perfeccionista, não aceita erros, mas se você conseguir acompanhar o ritmo dele, vai aprender mais em 6 meses do que aprenderia em 3 anos em qualquer outro lugar. Beatriz tinha concordado, confiante. Ela era boa no que fazia, organizada, eficiente, capaz de antecipar necessidades. Assistente executiva não era só marcar reuniões e atender telefone. Era ser a extensão do executivo, a pessoa que mantinha a vida profissional dele funcionando perfeitamente enquanto ele focava em decisões estratégicas. Ela podia fazer isso, até conhecer Gabriel Monteiro. A primeira vez que ela o viu foi às 8h52 da manhã daquele primeiro dia. Ele tinha entrado no próprio escritório, grande, minimalista, janelas do chão ao teto com vista para a cidade, enquanto Beatriz organizava a agenda dele no computador. Alto, facilmente 1,85 m, ombros largos preenchendo um terno cinza escuro cortado sob medida, cabelo preto perfeitamente penteado, mandíbula forte e olhos. Deus! Aqueles olhos cinzentos e penetrantes que pareciam ver através de qualquer fachada direto para o núcleo da pessoa. 33 anos, mas parecia mais velho pela seriedade. CEO da TechVision há 3 anos, tinha transformado uma startup de médio porte numa das empresas de tecnologia mais promissoras do Brasil. Forbes tinha colocado ele na lista de 30 under 35. Época Negócios tinha feito matéria de capa, e Beatriz ia ser assistente dele. Você é a Beatriz, ele tinha dito. Não perguntou, afirmou. Voz grave, autoritária, mas não grosseira. Sim, senhor. Bom dia. Gabriel. Ninguém me chama de senhor aqui. Ele colocou a pasta na mesa, nem olhando para ela ainda, já focado na tela do computador. Você leu o manual que o RH mandou? Li, sem Gabriel. Bom, eu trabalho das 8 às 8, às vezes mais. Espero que você esteja disponível nesse horário. Reuniões são marcadas com no mínimo 2 dias de antecedência, exceto emergências. Café preto, sem açúcar, a cada 3 horas. Almoço na mesa, nunca saio para restaurante exceto com clientes. Perguntas? Beatriz tinha várias, mas não era a hora. Não. Ótimo, tem 3 reuniões hoje. A primeira é em 40 minutos. Preciso dos relatórios financeiros do 3º trimestre impressos e organizados. Consegue fazer isso? Consigo. Ele finalmente olhou para ela. Realmente olhou.
aqueles olhos cinzentos varrendo o rosto dela, avaliando, medindo. E então algo aconteceu. Algo que Beatriz não soube nomear na época, mas que reconheceria depois como o momento exato em que tudo começou. Os olhos dele prenderam nos dela por 2 segundos. 3, 4. Tempo demais para ser profissional. Não tempo suficiente para significar algo. Gabriel desviou primeiro. Voltou para o computador. Pode ir. E Beatriz tinha saído daquele escritório com as pernas ligeiramente trêmulas e a sensação estranha de que algo tinha mudado, mesmo que ela não soubesse exatamente o quê. Os primeiros 3 meses foram intensos. Gabriel era exigente, mas justo. E Beatriz aprendeu rápido. Em 6 semanas, conseguia prever o que ele ia pedir antes dele pedir. Você é boa, ele tinha dito num final de tarde de janeiro, após uma reunião particularmente difícil com investidores que ela tinha preparado perfeitamente. Melhor que as 3 assistentes anteriores. Beatriz tinha sentido calor subir pelo rosto. Obrigada. Não é elogio, é fato. Mas ele tinha olhado para ela daquele jeito de novo, 2 segundos a mais que o necessário. E então tinha desviado rápido demais, como se tivesse percebido. Foi no 4º mês que Beatriz percebeu que estava ferrada. E foi naquele momento que ela entendeu. Não era só admiração profissional, era algo muito mais perigoso. Março chegou trazendo calor sufocante e a realização aterrorizante de que Beatriz Santos estava desenvolvendo sentimentos completamente inapropriados pelo chefe dela. Não tinha sido de uma vez. Não tinha sido um momento específico onde ela pensou, pronto, tô apaixonada. Foi gradual, insidioso, como água fervendo devagar até que de repente você percebe que tá queimando. Começou com admiração. Gabriel era brilhante, não tinha como negar. A forma como ele conduzia reuniões, tomava decisões, pensava 10 passos à frente. Beatriz assistia a ele negociar com investidores, fechar contratos impossíveis, resolver crises com calma cirúrgica, e pensava, é por isso que ele chegou onde chegou. Mas a admiração não explicava por que o coração dela acelerava quando ele entrava na sala todas as manhãs. Não explicava por que ela ficava hiperconsciente de cada vez que ele ficava perto demais. Inclinando sobre a mesa dela para ver algo no computador, pegando um documento da mão dela, passando por ela no corredor estreito entre a mesa dela e a parede. Não explicava por que ela memorizava detalhes completamente irrelevantes, o jeito que ele tamboritava os dedos na mesa quando estava pensando, como ele passava a mão no cabelo quando estava frustrado, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que só era visível de perto. O fato de que ele bebia o café sempre em 3 goles, nunca 2, nunca 4. E definitivamente não explicava por que, numa quinta-feira de março, quando Gabriel tinha ficado até meia-noite finalizando uma proposta e Beatriz tinha ficado com ele porque ele precisava de alguém para formatar o documento, e ele tinha olhado para ela às 11h40 com aqueles olhos cansados e tinha dito, "Você não precisa ficar, Bia", usando o apelido pela primeira vez, voz suave de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. Beatriz tinha sentido algo no peito que não era profissionalismo, era desejo. Puro, simples, aterrorizante. Ela queria ele. E a pior parte? Às vezes, em momentos raros e preciosos, ela achava que talvez, só talvez, ele quisesse ela também. Os sinais eram sutis, tão sutis que ela não tinha certeza se eram reais ou imaginação dela. O jeito que ele olhava para ela às vezes, não como o chefe olha para a funcionária, mas como o homem olha para a mulher. Rápido, antes de desviar, mas intenso o suficiente que ela sentia na espinha. Às vezes que ele ficava perto demais, profissionalmente desnecessário, como quando ele tinha alcançado um arquivo na estante atrás da mesa dela e tinha apoiado a mão no encosto da cadeira dela, corpo tão próximo que ela conseguia sentir o calor dele, o cheiro dele, algo amadeirado e caro. As conversas que iam além de trabalho, raras, mas aconteciam. Ele perguntando de onde ela era, se gostava de morar em São Paulo, o que ela fazia nos fins de semana. Perguntas que um chefe não precisa fazer. Perguntas que sugeriam interesse? Ou era tudo na cabeça dela? Beatriz não sabia,
mas sabia que estava em território perigoso. Maio trouxe revelações. Pelos corredores, Beatriz descobriu que Gabriel tinha um padrão: mulheres lindas, relacionamentos que nunca duravam mais de 3 meses. Ele não confia em ninguém. Camila da contabilidade tinha comentado. Acha que todo mundo só quer a grana dele. E Beatriz começou a entender por quê, quando numa tarde de junho, Gabriel tinha recebido ligação de uma mulher chamada Vanessa, última namorada dele, aspas bem grandes, que aparentemente não tinha aceitado bem o término. Beatriz tinha atendido porque ele estava em reunião. Você é a nova assistente? A voz da mulher era fria, calculada. Deixa eu te dar um conselho. Não se iluda. O Gabriel não se apega. Eu durei 4 meses, que é recorde para ele. E sabe por que terminou? Porque eu cometi o erro de dizer que amava ele. Ele congelou completamente e disse que não estava procurando nada sério e 2 dias depois voltou os presentes que tinha me dado. Ele não sente, não se permite sentir. Então, se você está desenvolvendo esperanças, esquece. A ligação tinha caído e Beatriz tinha ficado ali, coração apertado, entendendo. Gabriel Monteiro tinha medo de intimidade real, medo de ser vulnerável, medo de confiar que alguém pudesse querer ele. Não o dinheiro, não o status, não o poder, mas ele. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado, porque Beatriz não queria a grana dele, não queria o status. Ela queria o homem que ria baixinho quando ela fazia piadas sarcásticas sobre clientes chatos. Queria o homem que trazia café para ela também quando pegava para ele, mesmo que nunca fosse responsabilidade dele. Queria o homem que tinha trabalhado até 3 da manhã ao lado dela, numa proposta crucial e tinha dito "obrigado por ficar", com uma sinceridade que a tinha desarmado completamente. Mas como convencer um homem que não acreditava em amor real que o que ela sentia era exatamente isso? Setembro marcou o 10º mês de Beatriz trabalhando com Gabriel, e a tensão entre eles tinha chegado num ponto insustentável. Não era a imaginação dela, não mais. Gabriel estava agindo diferente. Evitava ficar sozinho com ela. Quando precisava passar um documento, colocava na mesa dela ao invés de entregar na mão. Quando ela entrava no escritório dele, ele desviava o olhar rápido demais, focava no computador com intensidade desnecessária. E às vezes que ele esquecia, que abaixava a guarda por um segundo, Beatriz via. Via o jeito que ele olhava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção. Via como a mandíbula dele ficava tensa quando ela chegava perto. Via como ele respirava diferente, mais controlado, mais cuidadoso. Ele estava lutando contra algo. E Beatriz tinha certeza, quase certeza, que era a mesma coisa que ela lutava. Atração, desejo, algo perigosamente perto de muito mais que isso. Outubro trouxe o anúncio da festa anual da empresa, 10º aniversário da TechVision. Gabriel tinha dito numa reunião geral, voz profissional, postura impecável. Todos estão convidados, traje social, bebidas e jantar inclusos. É para comemorar o crescimento da empresa e agradecer cada um de vocês. Depois, quando estavam sozinhos no escritório dele, ela organizando papéis, ele fingindo ler e-mails, ele tinha dito, casual demais: "Você vai na festa?" Beatriz tinha olhado para ele, surpresa com a pergunta. Claro, por que não iria? Não sei. Pensei que talvez não fosse seu tipo de coisa. Festas corporativas nunca são tipo de coisa de ninguém, mas é educado a parecer. Silêncio. E então tão baixo que ela quase não ouviu. Você vai levar alguém? O coração dela tinha disparado. Não. Você? Ele tinha levantado os olhos para o rosto dela finalmente, segurado o olhar por 3 segundos eternos. Não. Algo passou entre eles naquele momento. Algo carregado, pesado, cheio de possibilidades não ditas. E Beatriz tomou uma decisão. Ela ia se declarar. Na festa, na frente de todo mundo se fosse necessário. Porque carregar isso sozinha por mais tempo ia matá-la. Porque viver nessa tensão constante, nesse será que ele sente ou não sente, estava destruindo ela. E porque, por mais aterrorizado que fosse, ela tinha visto nos olhos dele. Ele sentia algo também. Ela só precisava ser corajosa o suficiente
para forçar ele a admitir. Novembro chegou. Sexta-feira da festa chegou com o estômago embrulhado de nervosismo. Beatriz se arrumou com mais cuidado que nunca. Vestido azul marinho que abraçava as curvas sem ser vulgar. Decote discreto, mas elegante. Salto alto que a deixava alguns centímetros mais perto da altura dele. Cabelo solto em ondas naturais. Maquiagem suave, mas presente. Ela se olhou no espelho antes de sair e pensou: agora ou nunca. A festa já estava cheia quando ela chegou às 8h15. 50 pessoas espalhadas pelo salão. Executivos, funcionários, alguns clientes importantes. Música suave tocando. Luzes quentes. Decoração elegante. E Gabriel. No centro da sala, conversando com 3 investidores, usando terno preto que o fazia parecer ainda mais alto, ainda mais imponente, ainda mais impossível de alcançar. Até que ele olhou para a porta, viu ela e congelou. Por 2 segundos inteiros, Gabriel Monteiro, CEO controlado, homem que nunca demonstrava emoção, olhou para Beatriz entrando naquele salão e esqueceu de respirar. Os olhos dele percorreram ela inteira. Rosto, vestido, pernas, voltaram para o rosto. E havia algo ali que Beatriz nunca tinha visto antes. Fome, pura, crua, impossível de esconder. Mas então alguém chamou ele, e a máscara voltou. Profissional, distante, controlado. E Beatriz soube que se ela não fizesse algo hoje, nunca faria. Ela atravessou o salão, coração batendo, mão suando, pronta para mudar tudo. Beatriz esperou 2 horas. 2 horas circulando pelo salão, conversando com colegas, bebendo água com gás porque não confiava em álcool essa noite, mantendo Gabriel no canto da visão o tempo todo. Ele também estava evitando ela. Deliberadamente. Toda vez que Beatriz chegava perto, ele encontrava desculpa para se mover. Uma conversa urgente. Um cliente que precisava cumprimentar. O banheiro. Como se soubesse o que estava vindo. Como se estivesse com medo. Às 10h23, Beatriz decidiu que chega. Gabriel estava sozinho pela primeira vez a noite toda. Parado perto das janelas do chão, ao teto, com vista para a cidade iluminada, copo de uísque na mão, olhando para fora com expressão pensativa. Beatriz atravessou o salão antes que a coragem desaparecesse. Gabriel. Ele se virou. Viu ela. E algo passou pelo rosto dele. Pânico, esperança. Antes da máscara voltar. Beatriz, tá aproveitando a festa? Preciso falar com você. Sobre trabalho? Porque hoje não é sobre trabalho. Ela deu mais um passo. Perto o suficiente que conseguia sentir o cheiro dele agora. É sobre nós. Gabriel ficou muito quieto. Não existe nós, Beatriz. Não existe? Então eu imaginei tudo? Os últimos 12 meses? O jeito que você me olha? O jeito que você fica perto demais às vezes? O jeito que sua voz muda quando fala comigo? Você está confundindo profissionalismo com... Não estou confundindo nada. Beatriz sentiu as mãos tremendo, mas não parou. Eu sei o que eu sinto. E eu sei que você sente alguma coisa também. Beatriz, me deixa terminar. A voz dela estava firme agora, decidida. Eu sei que você tem medo. Eu sei sobre as ex-namoradas que só queriam grana. Eu sei que você não confia fácil. Eu entendo. Mas eu não sou elas, Gabriel. Eu não quero nada além de você. Eu tô apaixonada por você. Silêncio. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos cinzentos que ela adorava. E por um segundo, um único segundo, a máscara caiu completamente. Beatriz viu tudo. O desejo, a luta interna, o medo, a vontade de ceder. E então viu o momento exato em que ele decidiu não ceder. As paredes voltaram, mais altas que nunca. Você é minha assistente, ele disse, voz fria, profissional, voltada para o volume que 3 pessoas ao redor podiam ouvir claramente. Isso é completamente inapropriado. Sugiro que você volte para a mesa e a gente finja que essa conversa nunca aconteceu. Cada palavra caiu como pedra no estômago dela. Você não está falando sério, Beatriz sussurrou. Estou completamente sério. Ele deu um passo para trás, deliberado,
criando distância física que refletia a emocional. Você é uma excelente profissional. Não estraga isso com fantasias. Fantasias. Como se tudo que ela sentiu no último ano fosse imaginação. Como se ela fosse patética. Beatriz sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixar cair ali. Não na frente dele. Não na frente de todo mundo que agora olhava discretamente, tendo ouvido o suficiente para entender o que tinha acontecido. Humilhação queimou na pele dela como ácido. Entendi, ela disse, voz milagrosamente controlada. Desculpa ter incomodado. E se virou. Caminhou pelo salão com a cabeça erguida, coluna reta, cada passo custando um esforço monumental de não correr, de não deixar ninguém ver o quanto estava despedaçada por dentro. Chegou na porta. Saiu para o corredor. Esperou o elevador com mãos que tremiam tanto que ela teve que entrelaçar elas para esconder. As portas se abriram. Ela entrou. Apertou o botão do subsolo. E no segundo que as portas fecharam, Beatriz desmoronou. O elevador desceu enquanto lágrimas caíam livremente. Idiota. Ela tinha imaginado tudo. Fantasias, ele tinha dito. Estacionamento vazio. Beatriz caminhou até o carro com pernas trêmulas, entrou e apenas sentou. Segunda-feira seria impossível. Talvez precisasse pedir demissão. O pensamento trouxe dor aguda. Ela amava aquele trabalho. Beatriz abaixou a cabeça no volante chorando. Por que tinha feito aquilo? Batidas na janela do carro, Beatriz levantou a cabeça tão rápido que o pescoço estalou. E o mundo parou. Gabriel estava ali, do lado de fora. Terno preto ligeiramente desalinhado agora, gravata afrouxada, cabelo escuro bagunçado como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes em frustração. E aqueles olhos cinzentos que sempre pareciam tão controlados, agora estavam completamente selvagens. Por 3 segundos eternos, Beatriz e Gabriel apenas se olharam através do vidro do carro. Ele com expressão desesperada que ela nunca tinha visto nele. Ela com o rosto manchado de lágrimas, completamente exposta, sem defesas. Sai do carro, Gabriel disse. Voz abafada pelo vidro, mas clara o suficiente. Beatriz balançou a cabeça. Não confiava na própria voz. Beatriz. Ele bateu na janela, não forte, mas insistente. Por favor, sai do carro. Vai embora. As palavras explodiram dela, quebradas, raivosas. Você já me humilhou o suficiente. Não precisa vir aqui terminar o serviço. Gabriel fechou os olhos. Respirou fundo como se precisasse de coragem. E quando abriu de novo, havia algo diferente ali. Algo cru, verdadeiro. Aterrorizado. Eu menti, ele disse. Beatriz congelou. Lá em cima, ele continuou, voz ficando mais urgente. Na frente de todo mundo. Eu menti, Bia. Eu menti porque eu sou covarde. Porque eu tenho medo, porque... Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais. E pela primeira vez, desde que Beatriz o conhecia, Gabriel Monteiro parecia completamente perdido. Porque eu nunca senti isso antes, ele admitiu baixo. E não sei o que fazer. Não sei como lidar. Meu primeiro instinto foi te afastar antes que você me destruísse completamente. O coração de Beatriz estava batendo tão forte que doía. Mas eu desci aqui. Gabriel pressionou a mão contra o vidro. Porque a ideia de você ir embora achando que eu não te quero é pior do que qualquer coisa que eu tenha medo de sentir. Silêncio. Estacionamento vazio. Iluminação fraca. Apenas os dois. E aquela confissão impossível pairando no ar. Você tá dizendo... Beatriz tentou, voz falhando. Tô dizendo que você tinha razão. Sobre tudo. Os olhares. A tensão. Eu sinto, Bia. Eu sinto tanto que tá me matando fingir que não sinto. Lágrimas novas, mas diferentes agora. Não de dor. De alívio. De esperança. Então, por que você me rejeitou? Por que você me humilhou na frente de todo mundo? Ele baixou o olhar, envergonhado. Porque eu tenho medo que você seja como as outras, que só quer o CEO, não o homem. Que quando eu baixar a guarda e deixar você entrar de verdade, você vai perceber que eu não sou o que você imaginou, e vai embora. Gabriel, e por quê?
Ele continuou forçando a olhar para ela de novo. Eu tenho medo de que você seja diferente, que você realmente me veja. E que quando eu me apaixonar completamente, porque eu já tô quase lá, Beatriz, eu já tô no precipício. Não vai ter volta. E se você me deixar depois disso, eu não vou sobreviver. Beatriz não conseguiu respirar. 12 meses. 12 meses de tensão e dúvida e medo. E agora isso. Sai do carro, Gabriel repetiu, voz rouca. Por favor, deixa eu consertar isso. E Beatriz, tremendo, chorando, com o coração batendo tão forte que ela ouvia nos próprios ouvidos, abriu a porta. E o que aconteceu no estacionamento mudaria tudo. Beatriz saiu do carro com pernas trêmulas, fechando a porta atrás dela com um clique que ecoou no estacionamento vazio. Gabriel estava a 2 metros de distância, perto o suficiente que ela via cada detalhe, a tensão na mandíbula dele, o jeito que as mãos estavam fechadas dos lados do corpo, como se ele estivesse se forçando a não alcançá-la, a forma como o peito dele subia e descia com respirações controladas demais. Eu não imaginei, Beatriz disse. Você realmente sentia. Eu sinto, Gabriel deu um passo mais perto. Desde o primeiro dia. Mas eu tinha medo de abusar do poder, de você se sentir pressionada, de ser como as outras que só queriam minha grana. Eu não sou elas. Eu sei. Levou 12 meses para ter coragem. E quando você se declarou primeiro, entrei em pânico. E me humilhou. Gabriel fez uma careta de dor. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Mas eu não sabia como lidar, Bia. Você me disse exatamente o que eu queria ouvir no pior lugar possível, na frente de pessoas. E meu instinto foi proteger você da fofoca, de mim, de tudo. Proteger eu? Te afastando de mim? Eu disse que era covarde. Ele finalmente alcançou ela, mão tocando o braço dela levemente, testando, dando espaço para ela se afastar se quisesse. E eu sou, porque isso, você, é a única coisa na minha vida que eu não sei como controlar. E isso me apavora. Beatriz olhou para a mão dele no braço dela. Grande, quente, tremendo levemente. Ele estava com tanto medo quanto ela. Me diz o que você quer, ela sussurrou. De verdade, sem medo, sem desculpas. O que você quer, Gabriel? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, delicado, como se ela fosse preciosa, como se pudesse quebrar. Você, ele disse simples. Eu quero você. Acordar e você ser a primeira coisa que eu penso. Trabalhar e você estar ali. Ir para casa e levar você comigo. Jantar, filmes, conversas até 3 da manhã. Tudo. Eu quero tudo com você. O coração dela parou. Mas mais que isso, ele continuou, voz ficando mais intensa. Eu quero que você me veja. Não o CEO, não o homem da Forbes, mas eu, Gabriel. O homem que tem medo de não ser suficiente, que trabalha 12 horas por dia porque não sabe como relaxar, que é péssimo em demonstrar emoção e que vai precisar que você seja paciente enquanto eu aprendo a fazer isso direito. Gabriel, eu não sei se consigo ser o que você precisa, ele admitiu, e havia vulnerabilidade crua naquelas palavras. Mas eu quero tentar. Se você me deixar, se você ainda quiser depois de tudo... Beatriz o calou da única forma que fazia sentido. Puxou ele para baixo pelas lapelas do terno e o beijou. O beijo não foi delicado. Foi 12 meses de tensão explodindo de uma vez. Foi frustração e alívio e desejo e medo e esperança, tudo misturado numa urgência, que fez Beatriz cambalear para trás até as costas dela baterem no carro. Gabriel a seguiu, corpo pressionando contra o dela, mãos saindo do rosto dela para segurar a cintura dela, puxando ela para mais perto, como se não fosse próximo o suficiente, como se quisesse eliminar qualquer espaço entre eles. A língua dele invadiu a boca dela sem pedir permissão, quente, exigente, devastadora. E Beatriz correspondeu com a mesma intensidade, mãos subindo pelos ombros largos dele até enterrar nos cabelos dele, puxando, sentindo ele gemer contra a boca dela. Deus, ele gemeu,
Gabriel Monteiro, homem controlado, CEO que nunca demonstrava emoção, estava gemendo contra a boca dela como se estivesse morrendo de fome, e ela fosse a única coisa que podia salvá-lo. Ele se afastou só o suficiente para respirar, testas encostadas, ofegantes. 12 meses, ele disse, voz rouca, destruída. 12 meses te querendo, respirando você quando você ficava perto. Imaginando exatamente isso. Eu também, Beatriz admitiu. Todo dia, todo momento. Achando que era só eu, achando que estava louca. Você não estava louca. Ele beijou ela de novo, mais devagar dessa vez, mas não menos intenso. Eu estava louco, de desejo, de vontade, de não poder te tocar. As mãos dele subiram pelas costelas dela, devagar, respeitoso, mas claramente lutando para manter controle. Diz que você me quer, ele pediu contra os lábios dela. Preciso ouvir. Preciso saber que você não vai se arrepender amanhã. Eu te quero agora. Beatriz segurou o rosto dele, forçando ele a olhar para ela. Eu te quero tanto que dói. Eu te quero desde o primeiro dia, e eu não vou me arrepender. Algo mudou nos olhos dele, a última barreira caindo. Meu carro, ele disse urgente. Banco de trás, agora. Beatriz sentiu o calor explodir dentro dela. Aqui? No estacionamento? Eu não consigo esperar mais. A voz dele estava quebrada de desejo. 12 meses esperando. Não consigo dirigir até minha casa assim. Não consigo fazer mais nada além de te ter agora. E Beatriz, que tinha sonhado com isso tantas vezes, tantas noites sozinha imaginando como ele seria, assentiu. Sim. O carro de Gabriel era um BMW preto estacionado 3 vagas mais à frente. Ele a guiou até lá com mão firme nas costas dela, como se tivesse medo que ela mudasse de ideia, como se precisasse mantê-la perto. Abriu a porta traseira. Deixou ela entrar primeiro. O interior era espaçoso, couro macio, cheiro dele por toda parte, amadeirado e caro e masculino e completamente Gabriel. Ele entrou atrás dela, fechando a porta, trancando eles ali dentro numa bolha privada no meio daquele estacionamento vazio. Por um segundo, eles apenas se olharam. Beatriz no banco, vestido azul já um pouco amassado, cabelo bagunçado, batom borrado, olhos brilhando com lágrimas secas e desejo novo. Gabriel inclinado sobre ela, terno desalinhado, gravata completamente solta agora, olhos cinzentos escuros de fome. Última chance, ele disse, ecoando palavras que pareciam de outra vida. Se você quiser parar, a gente para, sem julgamento, sem pressão. Beatriz puxou ele para baixo pela gravata. Se você parar agora, eu nunca vou te perdoar. Ele sorriu, devagar, lindo, livre, e sussurrou. Então segura em mim. E o mundo mudou. Gabriel a beijou de novo, mas diferente dessa vez. Mais devagar, saboreando, como se tivesse todo o tempo do mundo e quisesse memorizar cada segundo. As mãos dele subiram pelas coxas dela por cima do vestido, dedos traçando padrões que faziam ela arfar, subindo devagar, tão devagar que era quase tortura. Você é linda, ele murmurou contra a boca dela. Eu vi você entrar naquele salão hoje e esqueci como respirar. Vi você naquele vestido e pensei que ia enlouquecer se não pudesse tirá-lo de você. Beatriz gemeu, mãos indo para o paletó dele, empurrando pelos ombros largos, querendo sentir a pele dele, precisando de menos roupa entre eles. Gabriel ajudou tirando o paletó, jogando no banco da frente, depois a gravata, depois começando nos botões da camisa com dedos que tremiam levemente. Você tá nervoso, Beatriz percebeu, surpresa, tocando as mãos dele. Apavorado, ele admitiu. Porque isso importa. Você importa. E eu tenho medo de não ser o que você precisa. Você é exatamente o que eu preciso. Ele olhou nos olhos dela, procurando mentira, encontrando só verdade. E então a camisa saiu, revelando o torso dele. Músculos definidos, pele bronzeada, exatamente como ela tinha imaginado tantas vezes. Mas melhor, porque era real, porque era dele, porque finalmente podia tocar.
As mãos dela exploraram peito, abdômen, sentindo ele tremer sob o toque dela. Bia, ele gemeu baixo e o som fez algo intenso dentro dela. Me toca, ela pediu. Por favor, para de ter medo e me toca. E ele obedeceu. As mãos dele encontraram o zíper nas costas do vestido dela, puxando devagar, revelando a pele dela centímetro por centímetro. Ele beijou cada parte exposta, ombros, clavícula, descendo. Beatriz arqueou para ele, oferecendo mais, querendo mais, precisando de mais. Você tem certeza? Ele perguntou uma última vez, olhos presos nos dela. Absoluta. E então ele a fez completamente dele. Foi conexão pura. Ele se movendo com cuidado primeiro, dando tempo para ela se ajustar, olhos nunca saindo do rosto dela, procurando desconforto, encontrando só prazer. Tá bom? Ele conseguiu perguntar, voz tensa. Perfeito, Beatriz gemeu. Não para. Ele intensificou, encontrando o ritmo que fazia os dois perderem o fôlego, dedos entrelaçados, testas juntas, respirações misturadas. Eu não consigo acreditar, ele sussurrou, que você é real, que você me quer, que você tá aqui. Eu sempre quis você, Beatriz respondeu. Sempre. E quando chegaram juntos, ela gritando o nome dele baixinho, ele gemendo o nome dela contra o pescoço dela, foi libertação de 12 meses de desejo reprimido, de medo, de dúvida. Foi recomeço. Mas a noite estava longe de terminar. Eles ficaram entrelaçados no banco traseiro, respirações voltando ao normal. Gabriel puxou o paletó para cobrir eles. Eu nunca senti isso antes, Gabriel disse baixo. Essa conexão. As outras vezes foram vazias, mas você é diferente. Beatriz sentiu o peito apertar. O que você quer fazer com isso? Gabriel ficou quieto por um momento, pensando, escolhendo as palavras com cuidado. Eu quero tudo com você, ele disse. E isso me apavora porque nunca quis isso antes. Beatriz tocou o rosto dele. Eu também quero tudo, mas precisamos conversar sobre o trabalho. A gente conta pro RH oficialmente, Gabriel disse. Te oferece transferência ou promoção para projetos estratégicos. O que evitar conflito de interesse. Você pensou nisso tudo? Nos últimos 3 meses. Toda noite. Eu não quero sair do seu departamento, Beatriz disse decidida. Eu amo trabalhar com você. Só, talvez a gente precise de outra assistente também. Para dividir a carga e evitar a aparência de favoritismo. Gabriel sorriu. Já pensei nisso. Podemos contratar alguém para funções administrativas básicas. Você foca em projetos estratégicos, promoção incluída, obviamente. Você merece há meses. Não quero que as pessoas pensem que é porque a gente está junto. Elas vão pensar de qualquer jeito, ele disse honesto. Mas seus resultados falam por si, e qualquer um que questionar vai ter que passar por mim. Beatriz riu. Pequeno, molhado, mas real. Você é muito mandão. Só quando se trata de você. Ele a beijou, suave. E você vai ter que se acostumar, porque eu não vou deixar ninguém te desrespeitar. Nunca. Eles eventualmente tiveram que se vestir, embora Gabriel tenha reclamado do processo inteiro, dizendo que preferia ela exatamente como estava. E saíram do carro num estacionamento que agora tinha alguns carros a mais, funcionários de outros andares saindo. Meu apartamento, Gabriel disse. Não perguntou, segurando a mão dela sem se importar com quem podia ver. Você vem? Tenho roupa para amanhã? Eu empresto a minha. Ou a gente vai na sua casa buscar. Ou compramos roupa nova amanhã cedo. Não importa. Só fica comigo hoje? Como Beatriz poderia dizer não àquele pedido, feito com aquela voz, com aqueles olhos que a olhavam como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo? Fico. O apartamento era moderno, com livros espalhados e caneca de café na pia. Humano. Desculpa a bagunça. É perfeito, Beatriz disse. Era ele de verdade. Eles pediram comida e conversaram de verdade. Gabriel contou sobre infância distante, sobre construir a empresa do zero. Beatriz contou sobre família de classe média, sobre medo de não ser suficiente. Você é extraordinária, Gabriel disse. Valeu a pena esperar. Beatriz sussurrou.
E quando ele a levou para o quarto dele mais tarde, foi diferente da primeira vez. Mais devagar, mais íntimo, mais vulnerável. Foi Gabriel tirando cada peça de roupa dela como se estivesse abrindo um presente precioso, beijando cada centímetro de pele exposta, sussurrando coisas que faziam o coração dela apertar. Linda. Perfeita. Minha. Foi Beatriz explorando o corpo dele sem pressa dessa vez, descobrindo o que fazia ele gemer, o que fazia ele perder o controle, aprendendo ele. E quando se juntaram de novo, foi conexão ainda mais profunda. Foi Gabriel olhando nos olhos dela o tempo todo, dedos entrelaçados, movendo com cuidado, com adoração, com algo que parecia perigosamente perto de amor mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para dizer a palavra ainda. Foi Beatriz entendendo que isso, ele, era o que ela tinha esperado a vida inteira. Beatriz acordou com o sol entrando pelas cortinas abertas, corpo deliciosamente dolorido e um braço pesado e quente ao redor da cintura dela. Levou 2 segundos para lembrar onde estava. Gabriel. Apartamento de Gabriel. Cama de Gabriel. Tinha acontecido. Realmente acontecido. Ela se virou cuidadosamente para não acordá-lo e apenas olhou. Gabriel dormindo era diferente de Gabriel acordado. Mais jovem, mais suave. O rosto relaxado, sem a tensão constante que ele carregava. Cabelo bagunçado, braço jogado possessivamente sobre ela mesmo dormindo. Bonito, tão bonito que doía. Tá me olhando dormir? A voz dele veio rouca de sono, mas bem-humorada. Os olhos ainda fechados. Como você sabe? Sinto. Ele finalmente abriu os olhos, cinza mais claro na luz da manhã. Bom dia. Bom dia. Silêncio confortável. Ele puxou ela mais para perto, enterrando o rosto no cabelo dela, respirando fundo. Não quero que você vá embora, ele admitiu. Quero ficar assim o dia todo. Gabriel, é sábado, a gente pode. Ele levantou a cabeça, surpreso. É mesmo? Você esqueceu que dia é? Eu esqueci tudo quando você me beijou ontem, ele disse, completamente sério. Poderia ser terça às 3 da tarde que eu não saberia a diferença. Beatriz riu, e o som fez ele sorrir. Aquele sorriso lindo e raro que ela queria provocar todo dia pelo resto da vida. Fica, ele pediu. Hoje, amanhã, todo o fim de semana. A gente pede comida, assiste filme ruim, fica de pijama. Ou a gente vai na sua casa, busca suas coisas e você fica aqui a semana toda. Gabriel, rápido demais? Ele fez careta. Desculpa, eu não sei como fazer isso. Namoro normal, devagar, etapas. Eu só sei que eu não quero você longe de mim e... Beatriz o calou com um beijo. Fica, ela disse quando se afastou. Eu fico, hoje, amanhã. Vamos ver o resto. O sorriso dele poderia ter iluminado a cidade inteira. Mas segunda-feira chegaria. E com ela decisões que mudariam tudo. Segunda-feira chegou rápido demais. Beatriz acordou no apartamento de Gabriel pela 3ª vez. Eles tinham passado o fim de semana inteiro trancados ali, saindo só para buscar as roupas dela sábado à tarde, com borboletas no estômago e nervosismo no peito. Hoje, eles iam para o trabalho juntos. Hoje iam conversar com o RH. Hoje, tudo mudaria. Hey, Gabriel disse saindo do banheiro já vestido, terno cinza escuro, cabelo úmido do banho, cheiroso e lindo, e completamente dela agora. Você tá nervosa. Um pouco. Ele sentou na beira da cama, pegando a mão dela. A gente não precisa fazer isso hoje se você não estiver pronta. Podemos esperar. Não. Beatriz apertou os dedos dele. Você disse que não ia esconder. Eu também não quero. Eu só tenho medo da reação das pessoas. Elas vão falar, ele disse, honesto. É inevitável. Mas elas falariam de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Pelo menos fazendo oficialmente, a gente controla a narrativa. E se eles acharem que eu tô te usando, que eu só quero promoção? Então eles não te conhecem e vão ter que me conhecer melhor também. Porque qualquer um que questionar sua competência vai lidar comigo. Beatriz sorriu pequeno. Meu protetor. Sempre. Ele beijou a testa dela. Mas você não precisa de proteção. Você é incrível sozinha.
Eu só vou estar ali lembrando as pessoas disso se elas esquecerem. Eles chegaram no escritório separados, ele às 8, ela às 8h15, mas subiram juntos no elevador da garagem, mãos entrelaçadas até o 10º andar, onde soltaram com relutância. Eu marco reunião com o RH para meio-dia, Gabriel disse. A gente conversa com eles juntos, explica a situação, formaliza tudo. Ok. E Beatriz? Ele segurou ela antes que saísse do elevador. Não importa o que aconteça hoje, nada muda entre a gente, ok? Você e eu. A gente tá junto. O resto é detalhe. Ela assentiu, sentindo o nervosismo diminuir um pouco. E então as portas se abriram. Júlia, da contabilidade, estava esperando o elevador. Viu os dois, viu como eles estavam perto, viu algo na expressão deles e sorriu. Bom dia, Dr. Monteiro. Beatriz. Bom dia, Júlia. Gabriel respondeu, profissional, mas não frio. Beatriz saiu indo direto para a mesa dela do lado da sala dele e tentou não pensar na forma como Júlia tinha olhado. A manhã passou voando. Gabriel teve 3 reuniões. Beatriz organizou documentos, respondeu e-mails, fez tudo o que sempre fazia. Mas era diferente. Toda vez que ele passava pela mesa dela, havia um olhar. Rápido, mas carregado. Toda vez que ela entrava na sala dele, o ar ficava elétrico por 2 segundos antes de voltarem ao profissionalismo. Ao meio-dia, eles subiram para o RH juntos. Sandra, a gerente, os recebeu com surpresa educada. Dr. Monteiro, Beatriz, como posso ajudar? Gabriel foi direto ao ponto. Sandra, eu e a Beatriz começamos um relacionamento pessoal. Queremos registrar oficialmente para garantir que tudo seja feito de acordo com a política da empresa. Sandra piscou, processando. Relacionamento romântico? Sim. Vocês trabalham juntos. Beatriz é sua assistente direta. Eu sei, Gabriel continuou calmo. E estamos preparados para fazer ajustes necessários. Podemos contratar outra pessoa para funções administrativas. Beatriz pode ser promovida para projetos estratégicos, o que for necessário para evitar conflito de interesse. Sandra olhou entre os dois avaliando. Vocês têm certeza disso? Relacionamentos entre subordinados e superiores são complicados. Tenho absoluta certeza, Gabriel disse, firme. Para que não haja dúvida, isso é recente, foi consensual. E Beatriz não será prejudicada profissionalmente de forma alguma. Se houver qualquer questão, sou eu que me transfiro, não ela. Beatriz sentiu o peito apertar com aquela declaração. Sandra assentiu lentamente. Vou preparar os documentos. Vocês terão que assinar confirmando o relacionamento e as mudanças na estrutura de trabalho. E Beatriz, vou precisar conversar com você sozinha para confirmar que não houve coerção. Sem problema, Beatriz disse firme. Não houve. 2 horas depois estava feito. Oficialmente registrado. Beatriz Santos e Gabriel Monteiro em relacionamento pessoal, com todas as salvaguardas corporativas necessárias estabelecidas. 6 meses depois daquela festa que mudou tudo, Beatriz acordou num sábado de sol com o cheiro de café e panquecas vindo da cozinha. Ela se espreguiçou na cama. Dela agora, oficialmente, desde que tinha se mudado para o apartamento de Gabriel há 3 meses. E sorriu. 6 meses. 6 meses de Gabriel aprendendo a ser vulnerável, a deixar ela entrar, a confiar que ela não ia embora. 6 meses de jantares, filmes, viagens de fim de semana. Conhecer a família um do outro. Construir vida juntos. 6 meses como gerente de projetos, indo para casa juntos toda noite. Não foi perfeito. Teve fofoca, questionamentos, ajustes, mas teve muito mais coisas boas. Gabriel aprendendo a dizer eu te amo sem medo, conhecendo as famílias um do outro. Pequenos momentos perfeitos. Construção de vida real. Beatriz saiu da cama, vestindo só a camisa dele, e foi para a cozinha. Gabriel estava lá, usando moletom e nada mais, parado em frente ao fogão, virando panquecas com habilidade surpreendente para alguém que tinha admitido não saber cozinhar 6 meses atrás. Bom dia, ela disse, abraçando ele por trás, rosto contra as costas largas dele. Bom dia, amor. Ele virou no abraço dela, puxando ela para frente, beijando a testa dela. Dormiu bem? Perfeitamente.
Panquecas estão quase prontas. Você tá virando bom nisso. Tô praticando. Quero impressionar você. Você já me impressiona todo dia, Beatriz disse honesta. Gabriel sorriu. Aquele sorriso aberto e lindo que ele guardava só para ela agora. E a beijou de verdade. Eu te amo, ele disse quando se afastou. Cada dia mais. Achei que era impossível, mas cada dia eu acordo e te amo mais que no dia anterior. Eu também te amo. Beatriz tocou o rosto dele. Desde aquele primeiro dia, mesmo que não soubesse ainda. Eu também, ele admitiu. Levou um ano para admitir, mas foi desde o primeiro dia. Você entrou naquele escritório e mudou minha vida completamente. Eles tomaram café da manhã no chão da sala de novo. Tinha virado tradição, conversando sobre planos para o fim de semana, sobre trabalho, sobre nada e tudo. E quando Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, e disse: há uma coisa que eu quero te perguntar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Pergunta. Ele ficou sério. Respirou fundo. Aquele nervosismo que ela reconhecia quando ele estava prestes a se abrir de verdade. Beatriz Santos. Ele começou, voz firme, mas carregada de emoção. 6 meses atrás você entrou numa festa e teve coragem que eu não tinha. Você se declarou quando eu era covarde demais para fazer o mesmo. E mudou minha vida completamente. Lágrimas já queimando nos olhos dela. Eu passei 33 anos achando que não era capaz de amar alguém de verdade. Que tinha algo errado comigo. Que ia viver sozinho porque era mais seguro que arriscar. E então você apareceu e provou que eu estava errado sobre tudo. Ele pegou algo do bolso do moletom, uma caixinha de veludo azul marinho. Beatriz parou de respirar. Eu sei que é rápido, Gabriel continuou, abrindo a caixa, revelando um anel lindo, diamante solitário, simples, mas elegante, que brilhava na luz da manhã. Eu sei que tem gente que vai dizer que a gente deveria esperar, mas eu não quero esperar. Eu não quero mais nenhum dia sem saber que você vai ser minha para sempre. Ele segurou a mão livre dela. Casa comigo, Bia. Não porque eu sou CEO, não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu te amo mais que qualquer coisa nesse mundo e quero passar o resto da minha vida provando isso para você todo santo dia. Beatriz estava chorando agora, lágrimas caindo livremente, incapaz de falar. É um sim? Gabriel perguntou, voz vacilante, vulnerável, com medo da resposta pela primeira vez em 6 meses. É um sim, Beatriz conseguiu dizer através do choro. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Encaixe perfeito, claro, porque ele tinha planejado tudo, e a puxou para um beijo que roubou o fôlego dos dois. Eu te amo, ele disse contra os lábios dela. Eu te amo tanto. Eu te amo também, Beatriz respondeu. Meu CEO covarde e perfeito. Ele riu, aquele riso lindo e livre que ela provocava. Nossa história começou com rejeição, ela disse, olhando para o anel no dedo dela, ainda não acreditando. Eu chorando no estacionamento. Você apavorado. E termina com isso, Gabriel completou, segurando o rosto dela com delicadeza. Comigo finalmente tendo coragem de pedir o que deveria ter pedido desde o primeiro dia. Você. Para sempre. Para sempre, Beatriz concordou. E quando se beijaram de novo foi promessa. Não foi pecado o que aconteceu naquela noite de festa. Foi o começo de algo que ambos precisavam, mas tinham medo demais de buscar. Foi o primeiro passo de uma jornada que levou os dois de volta para si mesmos. E eventualmente um para o outro. Foi amor. Real, assustador, transformador. E foi só o começo. E você? Já teve coragem de lutar pelo que queria mesmo com medo? De arriscar tudo por alguém que valia a pena? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de amor, coragem e recomeços. Até a próxima!